A gente tem atualização sobre a situação do abastecimento de energia elétrica lá no estado. Houve uma reunião entre o governador Tarcísio de Freitas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Quem vai nos trazer os detalhes é o repórter Vinícius Passarelli. Vinícius, muito bem-vindo. O que foi decidido, afinal, nesse imbróglio aí em São Paulo? Oi, Neila, boa tarde a você, todo mundo que nos assiste. Pois é, essa reunião aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, né, aqui na Zona Sul de São Paulo, e reuniu o governador de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia do governo Lula, o Alexandre Silveira. E nessa reunião foi decidido que os três em conjunto, mas principalmente o Ministério de Minas e Energia, entrarão com um pedido de início de um processo de caducidade do contrato da Enel, que é a principal distribuidora de energia aqui do estado de São Paulo, né? É a empresa que tem a concessão de distribuição na capital paulista e em outras 23 cidades da região metropolitana. A gente vem acompanhando e cobrindo de perto essa situação aqui na cidade de São Paulo, principalmente desde as fortes chuvas que vem atingindo a região lá em 2023. E aí, desde aquele ano, a gente vê sucessivos problemas aqui na cidade e também cidades da Grande São Paulo em relação principalmente ao restabelecimento da energia depois desses temporais, dessas rajadas de vento. Isso aconteceu em 2023, em 2024 e aconteceu novamente em 2025. E aí, diante desse cenário, o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas passaram a fazer duras críticas, críticas públicas à Enel, à empresa responsável, em relação a essa demora no restabelecimento da energia e passaram, portanto, a cobrar também publicamente que o Ministério de Minas e Energia tome alguma providência em relação à empresa e em relação ao contrato. Isso porque a concessão é de competência da União, não é de competência do governo do estado nem do município, então cabe à União, ao governo federal, fiscalizar esse contrato e também tomar algum tipo de medida. A caducidade é um termo técnico, mas na prática ela é uma sanção, é uma punição prevista em contrato em caso de descumprimento e é a punição mais grave que pode ter num contrato de concessão. É o primeiro passo para o rompimento do contrato. O Tarcísio e o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, já vinham cobrando isso há bastante tempo e o Ministério de Minas e Energia, pelo contrário, o ministro inclusive deu declarações já se colocando ali favorável a uma possível renovação do contrato com a Enel. É um contrato que termina em 2028, mas já existia essa conversa de renovar o contrato. Isso acabou escalando para uma briga política, do governador, do prefeito aqui de São Paulo com o ministro, com algumas trocas de farpas públicas, O ministro chegou a dar uma declaração um tempo atrás dizendo que poderia o governador e o prefeito chorarem, mas que haveria uma análise técnica para essa possível renovação de contrato com a Enel. Acontece que as fortes rajadas que atingiram a cidade de São Paulo e a região metropolitana na quarta-feira passada voltou a trazer o assunto à tona, porque mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia aqui na cidade e vários deles demoraram até 5 dias para ter energia restabelecida. Então a briga novamente escalou. Na sexta-feira passada teve um evento aqui em São Paulo, aquele evento de lançamento do SBT News, que reuniu várias autoridades da República, inclusive o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o governador Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nessa reunião houve uma cobrança pública até do prefeito no discurso ao presidente Lula, dizendo que o presidente poderia ajudar a cidade a resolver essa questão do restabelecimento de energia. Depois da solenidade houve uma conversa ali entre o governador e o prefeito com o presidente Lula. Nessa conversa eles de novo cobraram que o presidente Lula e o governo federal tomassem alguma atitude em relação à Enel. Logo depois dessa conversa, o Lula, ali dá até para ver no vídeo que foi divulgado, o Lula fala que conversaria com o ministro Alexandre Silveira para ele tentar resolver a questão. Logo em seguida houve um encontro, uma conversa entre o Tarcísio e o Silveira, e aí nessa conversa ficou acordado essa nova reunião, que foi a reunião que aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes. Depois dessa reunião, eles fizeram um breve pronunciamento à imprensa, em que, portanto, o Ministério, o ministro Alexandre Silveira, afirma que vai sim entrar com um pedido de caducidade. Esse pedido de caducidade ele precisa antes ser feito à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é também o órgão responsável por fiscalizar e gerir este contrato. Então agora a gente aguarda os próximos passos. Ainda não há uma definição clara, uma informação clara de quanto tempo pode levar esse processo de caducidade.
É um processo complexo, né? Envolve bastante coisa ali em relação ao contrato. A empresa vai ter um tempo ali de apresentar o seu contraditório, apresentar suas explicações, mas é um novo capítulo aí desse pé de guerra do poder público aqui de São Paulo com a Enel, e a gente pode dizer que é um certo recuo do Ministério de Minas e Energia, que acabou, portanto, cedendo à pressão feita pelo prefeito e pelo governador de São Paulo para tomar alguma atitude em relação ao contrato da Enel aqui em São Paulo. A gente agora acompanha os próximos capítulos, né? Como eu disse, não está muito claro qual será o cronograma desse processo de caducidade e tampouco o que a empresa a Enel vai alegar para evitar essa sanção, essa punição e, inclusive, pleitear a renovação do contrato, que é algo que a empresa já tem feito há algum tempo. Como eu disse, o contrato termina em 2028, mas há o interesse da Enel em renovar esse contrato. Agora, isso fica um pouco mais difícil, porque, enfim, essas reclamações e essas atitudes em relação à empresa escalou para o nível mais alto da política, né? Envolveu o presidente da República, o governador e o prefeito. Então, a gente imagina que, de fato, possa andar esse processo de caducidade. É o assunto que tem tomado as manchetes e até andando pela rua, né, as conversas da população, porque, de fato, afetou muita gente, né? Mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica aqui em São Paulo. Alguns, a gente acompanha no noticiário diário aqui, algumas casas continuam sem energia. Então, de fato, é um grande problema da população, acaba resvalando na popularidade do prefeito e do governador. Então, por isso também há essa pressão dos dois para cima do governo federal em relação ao contrato com a Enel. Neila.